Vamos agora ao nosso terceiro e principal grupo de materiais, que são os materiais ferromagnéticos. Então, o que são materiais ferromagnéticos? São materiais que apresentam domínios ou regiões com um campo magnético alinhado. Seria o equivalente ao paramagnetismo, mas muito mais, um efeito muito mais forte, né? Então, quando ocorre a aplicação de um campo magnético externo, ocorre uma magnetização muito forte e no mesmo sentido do campo magnético aplicado. Então, são materiais com suscetibilidade magnética muito elevada. E apresentam, então, por consequência, uma permeabilidade relativa também elevada. Uma característica importante do material ferromagnético é quando, em algumas situações, em alguns materiais, quando o campo magnético externo é retirado, o campo magnético do material não volta ao estado original, como no caso dos materiais diamagnéticos ou paramagnéticos. Então pode ser que permaneça, dependendo do material, algum magnetismo chamado residual. Com o aumento da temperatura, esse tipo de material magnético se torna então paramagnético. Então, se um ímã permanente, um material com magnetismo residual, for aquecido acima de uma determinada temperatura, chamada de temperatura de Curie, né? Esse material então vai perder a sua magnetização. Isso é uma característica importante. Nós não podemos aquecer ímãs permanentes, porque pode ocorrer então a sua desmagnetização. São materiais não lineares, ou seja, isso é uma característica muito importante. Não existe um único μr que relacione então a intensidade de campo magnético com a densidade de fluxo magnético. E isso depende muito do ponto de operação do material. Já vamos ver como isso funciona. Então, o próprio nome já diz materiais ferromagnéticos. O principal exemplo desse tipo de material é o ferro. Outros materiais como o cromo e o níquel também são materiais considerados ferromagnéticos. Aqui eu coloquei a expressão da fórmula que utiliza neodímio, ferro e boro na sua construção. Então, os ímãs ditos de neodímio, na verdade, eles são ímãs com material de ferro, mas que apresentam neodímio e boro na sua construção. Além disso, temos materiais ferromagnéticos produzidos com ligas metálicas. A mistura de diferentes materiais pode resultar em um material com características ferromagnéticas. Além disso, ligas cerâmicas também pode-se construir materiais ferromagnéticos a partir de determinadas misturas que resultam em material cerâmico. Então, tem muitas situações onde nós temos ligas metálicas, ligas cerâmicas na construção de materiais ferromagnéticos. Então, fazendo uma análise mais gráfica do que seria então um material ferromagnético, são materiais que já têm de uma certa maneira um magnetismo orientado nos seus átomos, nos seus domínios, nas suas regiões internas, né? E quando aplicado um campo magnético externo, então eles são fortemente magnetizados, com isso aumentando em muito o valor da densidade magnética no seu interior. O que seriam os tais domínios magnéticos? Domínios magnéticos são regiões microscópicas que possuem ao longo de toda a sua região uma certa orientação de todos os, digamos assim, todos os átomos, todas as moléculas, né? Então, digamos que nas mais diferentes regiões tenha uma certa orientação desses domínios magnéticos. Estou fazendo aqui um caso hipotético, tá? Sem, enfim, entrar em detalhes de como isso acontece, né? Quando é aplicado um campo magnético externo, acontece que esses domínios se alinham com o campo magnético externo. Se alinham mais ou menos.
Desde que haja um alinhamento, ocorre então a magnetização no interior. Se ocorrer um alinhamento total, digamos que todos os domínios se alinham com o campo magnético externo aplicado, ocorre o que se chama de saturação magnética. Então, por mais que se aumente o campo externo aplicado, não tem mais o que aumentar de magnetização, porque todos os domínios já estão alinhados. Considerando uma situação onde o material ferromagnético tem comportamento linear, um caso hipotético, podemos considerar isso talvez para pequenos campos magnéticos aplicados ou dados certos materiais, dada uma linha aqui de magnetização onde μ relativo é igual a 1, ou seja, nós estamos falando do espaço livre, do vácuo. Aqui seria então B igual a μ0 vezes H. O material ferromagnético, como ele tem permeabilidade relativa elevada, eu vou exagerar aqui, mas ele é um material que teria, digamos, essa curva aqui, onde μ relativo é um número muito maior do que 1. Então aqui é ferromagnetismo. Então essa seria uma curva, no caso uma curva linear que relaciona B e H com μ relativo muito maior do que 1, então nós temos uma maior inclinação dessa curva. Se vocês compararem com os materiais diamagnéticos, os materiais diamagnéticos estão abaixo dessa linha, os materiais paramagnéticos logo acima e os materiais ferromagnéticos então muito acima, com uma inclinação muito maior. Acontece que esses materiais não têm um comportamento linear. Então, o que acontece na prática? Temos algumas situações interessantes e uma delas está relacionada ao que se chama de curva de histerese ou a curva de operação de um material ferromagnético típico. Começamos com a ausência de magnetismo residual e, por sua vez, também uma ausência de campo magnético externo. Estamos aqui na origem, o material está nesse ponto. Quando começamos a aumentar o campo magnético externo, por exemplo, através da aplicação de uma intensidade de campo magnético H, começa a haver também um aumento da densidade de fluxo magnético no interior do material. Mas esse comportamento não é linear, esse comportamento segue uma determinada trajetória, que é uma curva de magnetização inicial. Então vejam que o μr não é um valor constante, ele vai variando em função do ponto de operação. Se o μr é dado pela inclinação aqui, nós temos diferentes valores para diferentes pontos de operação. Acontece que quando o material vai se magnetizando e todos os domínios magnéticos se alinham com o campo magnético externo, se chega a um ponto de saturação magnética. A partir de um determinado ponto, de uma determinada intensidade de campo magnético, não adianta mais aumentar o campo, porque a densidade de fluxo chega num valor máximo. Então, cada material terá o seu B máximo aqui, vai definir então a saturação. O fenômeno que ocorre no retorno, ou seja, na redução do campo magnético externo, resulta em uma desmagnetização, mas que não segue a trajetória inicial, que segue um outro caminho. E esse caminho vai levar a um ponto de magnetismo residual, ou seja, quando nós cessamos a corrente externa, existe um ponto aqui que é um magnetismo remanescente. Esse R trata então de uma densidade de fluxo remanescente. Um material que fica com magnetismo residual ou remanescente é um material que se torna um ímã permanente nesse ponto aqui. Então nós retiramos o campo magnético externo e o material continuou magnetizado.
Esse é o resultado. O que se faz para desmagnetizar completamente o material? É necessária a aplicação de um campo magnético contrário ao inicial. E esse campo, chamado campo coercitivo, é uma medida do campo necessário para se desmagnetizar completamente um material ferromagnético não linear. Numa situação, por exemplo, de desmagnetização, é necessária então a aplicação de um campo contrário. Se continuarmos aplicando um campo contrário, chegamos a um ponto de saturação, só que agora no outro sentido. E assim nós teremos então uma operação desse material em corrente e, consequentemente, campo magnético externo alternados, produzindo uma curva de B que não é linear. Quais as implicações disso? Bom, isso tem um nome, isso se chama de laço de histerese. E a implicação disso é que a área produzida por esse laço de histerese está relacionada com perdas de energia na operação desse material. Então, digamos que foi construído um motor, um transformador, um indutor com um material que produz esse laço de histerese. Para cada ciclo, nós temos uma área sendo percorrida, sendo varrida, e essa área implica em perdas de energia. De que forma isso se caracteriza? Na forma de calor. Então o material magnético vai aquecer, ele vai esquentar ao longo da sua operação, nessa operação alternada. Mas o material não opera em corrente alternada, ele opera num determinado ponto. Se esse ponto for fixo, não havendo variação de B e H, nós temos então uma perda nula. Se essa operação for pequena e ocorre, por exemplo, aqui no primeiro quadrante, supondo uma situação de um indutor operando em um conversor estático, por exemplo, conversor rebaixador, conversor elevador em modo de condução contínua, seria um caso, por exemplo, de um laço de histerese menor, né? Mas mesmo assim há uma perda de energia associada a esse tipo de material. Então nós temos uma situação aqui que é intermediária e nós podemos definir dois extremos ou duas situações bem típicas de materiais ferromagnéticos. Os materiais magnéticos chamados moles ou soft e os materiais ferromagnéticos duros ou hard. Quais as diferenças principais entre esses dois materiais magnéticos? Vamos traçar aqui as curvas BH para esses dois materiais para entendermos melhor o significado. Os materiais moles são aqueles materiais que são facilmente magnetizados. Além disso, eles têm pouca perda de energia no seu processo de magnetização e desmagnetização. Então, digamos que aqui seja uma curva de saturação. Os materiais ditos moles ou soft têm ou formam um laço de histerese com uma pequena área. Então, dado um B máximo e um H máximos, aqui o BR é pequeno e essa força coercitiva ou necessária para desmagnetizar completamente esse material, que é o HC, podemos considerar aqui também, HC pequeno. E também vou colocar aqui a área do laço também é pequena. Em que situação nós utilizamos esse tipo de material? Esse material soft, o mole.
Esses materiais são utilizados no projeto de transformadores, de motores, de indutores, situações onde nós queremos que o material seja totalmente desmagnetizado quando cessa a corrente. Então, nessa situação, nós buscamos por materiais moles ou soft. Materiais que retêm um magnetismo residual, que têm uma força coercitiva, um campo coercitivo maior e que apresentam um laço de esterese maior são os materiais ditos hard. Então, quando, digamos, o material está operando num determinado ponto, em B e H, e é retirado o campo externo, acontece que o B remanescente é um valor elevado. Isso caracteriza então um material que pode ser utilizado como ímã permanente. Os ímãs permanentes são materiais que são magnetizados e quando cessa a corrente, cessa o campo que o magnetizou, eles permanecem com um magnetismo residual significativo. Então, para se desmagnetizar um ímã permanente é necessária a aplicação de um campo magnético contrário que muitas vezes tem um valor bem elevado. Tá? Então, da mesma forma que temos uma magnetização num sentido, podemos ter essa mesma magnetização no outro sentido. Vou colocar aqui um valor um pouco maior, né? E com isso, então, é possível produzir um laço de esterese que possui uma área elevada. A área do laço, então, tem um valor elevado, né? A área do laço elevada tem um campo coercitivo elevado e, então, também o campo coercitivo elevado necessário para se desmagnetizar um material e, então, ele permanece com um magnetismo residual também significativo. Tá? Aqui o desenho não está muito legal, mas a ideia é essa. Tá? Dependendo da aplicação, nós queremos diferentes tipos de materiais ferromagnéticos. Lembrando sempre que, por mais que o material esteja magnetizado, no caso um material hard, se elevarmos a temperatura, podemos ter uma desmagnetização completa. Então, diferentes materiais respondem de diferentes maneiras. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de materiais com algumas características interessantes que são para interpretação. Por exemplo, ferrite, um material cerâmico construído então com ligas aí de ferro e outros materiais. Aqui um material de uma empresa chamada Ferrox Cube. Esse material apresenta uma saturação em 0,36 Tesla, uma saturação relativamente pequena comparado com o que se consegue com ímãs permanentes. As perdas por ciclo de operação, vejam, perdas por metro cúbico por ciclo, chegam a 35 Joule por metro cúbico, valor muito pequeno. Significa que o laço de esterese desse material tem um valor muito pequeno. Além disso, apesar de ser um material construído com liga com metais, mas como ele é um material cerâmico, ele apresenta uma condutividade elétrica muito pequena. Essa condutividade elétrica ela entra como um fator importante quando se constrói indutores e transformadores, porque logo nós vamos ver que a variação do campo elétrico, do campo magnético em uma certa região do espaço produz um campo elétrico. E se o material for um bom condutor, ele produz correntes circulantes dentro desse material. Então, é importante que o material seja um bom material ferromagnético, mas que não tenha características de condução de corrente, né? Senão, algumas soluções são propostas, né? A laminação de materiais, a isolação entre essas lâminas, existem soluções para isso. Tá? Mas no caso, o material de ferrite é um material inteiro, não é um material laminado. Então, esse primeiro caso aqui seria o material mole, né? Um segundo exemplo de material duro.
O famoso ímã de neodímio, muito utilizado, né, quando se quer então um magnetismo residual elevado. E realmente ele chega a valores entre 1 e 1,5 Tesla de magnetismo residual, de magnetismo remanescente. Qual o campo magnético contrário ou coercitivo, assim chamado, necessário para desmagnetizar um ímã construído com neodímio, ferro e boro? Um campo magnético na ordem dos megaamperes por metro. Então chega na ordem de 10⁶ amperes por metro, os valores aqui necessários. A temperatura no qual esse material vai desmagnetizar entre 310 e 370 graus Celsius. Então, um material que pode operar a altas temperaturas sem desmagnetizar. Outra situação, ou outro material interessante, essa liga metálica construída com alumínio, que é paramagnético, níquel e cobalto, né? Materiais ferromagnéticos. Dadas as diferentes proporções dessa mistura, se chega então a diferentes materiais magnéticos. Esse alnico é muito utilizado, por exemplo, em alto-falantes. Esse material tem, com magnetismo residual, também valores aqui na ordem de 0,6 a 1,4 Tesla, bem parecido com o ímã de neodímio, um valor bem elevado. Mas vejam que o campo magnético coercitivo, ou necessário para desmagnetizar o material, fica na ordem aqui, digamos, de 0,03 ou 0,15 megaamperes por metro, né? Valor bem menor do que o ímã de neodímio. Então é um material mais facilmente desmagnetizável, mas tem vantagem térmica, por exemplo, pode chegar a mais de 800 graus até que essa temperatura de Curie seja atingida e que é a temperatura no qual esse material se desmagnetiza. Por sua vez, materiais que têm magnetismo residual são materiais que apresentam um valor elevado de perdas, porque a área do laço de esterese é significativa. Então vejam que nessa situação aqui nós temos de 10 a 70 kJ por metro cúbico, que é uma medida então da energia. Se nós pegarmos 1 metro cúbico de material, magnetizarmos esse material e percorrermos toda a curva de esterese, nós teremos então essa energia necessária. Essa energia será dissipada na forma de calor nesse 1 metro cúbico de material. Então, vejam que esses materiais ferromagnéticos, tanto os moles, ditos soft, quanto os duros, que são os hard, têm diferentes características e têm diferentes aplicações, né? Dentre essas aplicações, principalmente os materiais ditos moles ou soft, são os indutores, transformadores e motores elétricos. Aqui tem alguns exemplos então de indutores de bobinas, transformadores, né? Materiais que podem ser tanto cerâmicos ou ligas metálicas laminadas. Aqui um exemplo de um rotor de motor bobinado, né? Já os materiais duros ou hard são utilizados principalmente na construção de ímãs permanentes e uma aplicação muito importante na construção de discos rígidos, os hard disks, os HDs dos nossos computadores. Por quê? Porque o efeito de magnetização e magnetismo residual que permanece nos materiais duros tem o efeito de memória. Então, se nós magnetizarmos um material e retirarmos o campo que originou, sobra uma memória do campo que foi aplicado. E é dessa maneira que os bits 0 e 1 são armazenados nos HDs. Os HDs então funcionam como memórias magnéticas de informação, onde os polos norte e sul são produzidos para representar zeros e uns. A cabeça do HD que faz a escrita nada mais é do que um eletroímã, um material ferromagnético com uma bobina produzindo um campo magnético ora num sentido, ora no outro sentido, de tal forma a magnetizar permanentemente regiões desse HD. Esse HD pode ser desmagnetizado, então muito cuidado é necessário com HDs, principalmente se
ímãs forem aproximados dos HDs. É possível então que se desorganize essa informação e que tenha então uma perda total da informação gravada. Mas então, vejam como é interessante, ímãs permanentes guardando informação na forma de polos norte e sul. E claro, o HD como um elemento de escrita e leitura, ele também pode ser apagado. Então, dado um certo campo magnético necessário para magnetismo residual, para magnetização da informação, se aplicado o campo coercitivo contrário, se chega então a um valor nulo de magnetização dessas regiões do disco rígido, né, do hard disk. Então as aplicações são muitas. A partir de agora nós vamos estudar o que acontece com a aplicação de materiais ferromagnéticos e como eles influenciam no campo magnético em certas regiões do espaço, principalmente na construção de indutores ou de transformadores, de bobinas acopladas. A pergunta que se faz é: o que acontece se em uma bobina nós colocarmos um material ferromagnético no seu interior? Quais as implicações disso? Então esse é o objetivo da nossa próxima aula.